Galera, estamos aqui em Mariana, na mina da passagem, na base de operações da Dyno Gold, aqui em frente a esse painel super bacana, futurista. E a aula de hoje é sobre misturas trimix. Vamos transformar uma mistura trimix em outra mistura trimix. Acompanha a gente aí, roda a vinheta. Muito bem, pessoal. Estamos aqui na base de operações da Dyno Gold e eu vou mostrar para vocês hoje como é que a gente faz a transformação de uma mistura de trimix em uma outra mistura trimix. O Oguzuko me pediu que transformasse esse cilindro dele de 11,50, trimix 11 de oxigênio, 50 de hélio, em um trimix 1545, que é um trimix com 15% de oxigênio e 45% de hélio. A questão, esse cilindro está com 75 bar e eu preciso transformar ele nesse novo gás com 200 bar, ok? A primeira coisa que eu vou fazer aqui, mostrar para vocês, que a gente faz uma análise desse gás aqui, ó. Se vocês verificarem aqui no analisador, eu tenho um trimix 11,49 e pouco. Lembrando que a gente tem mais ou menos 1% de margem de erro. Então eu vou considerar esse trimix como um 11,50, ok? Muito bem. Na sequência, a gente tem que fazer uma conta para saber quanto dos outros gases, hélio, oxigênio e ar comprimido, a gente vai colocar nesse cilindro. Então eu já fiz essa conta, já está calculada aqui, ou seja, 75 bar de trimix 11,50 vão se transformar em 200 bar de trimix 15,45. Para isso eu tenho que colocar 52 bar de hélio, o manômetro vai ler 127, 8 bar de oxigênio, o manômetro vai ler 132, finalmente 64 bar de ar comprimido, e o manômetro vai ler 200 bar ao final da mistura. Ok? Então, vou mostrar para vocês como é que a gente faz, como é que a gente utiliza esse painel espacial nosso aqui da Dyno Gold, que é extremamente eficiente para fazer esses procedimentos. Tudo bem, pessoal, dando prosseguimento à nossa videoaula, nós vamos converter esse trimix 11,50 a 75 bar em um trimix 15,45 a 200 bar. Estou aqui já finalizando a conexão do terminal de carga DIN. Vou abrir o cilindro e já vou verificar aqui no painel, vou acender a luz aqui para a gente verificar melhor, que na verdade o cilindro está com 70 bar. O manômetro que eu usei inicialmente foi um manômetro analógico, e esse manômetro digital me deu uma leitura de 70 bar, diferente da que a gente usou aqui nos cálculos. Então eu vou ter que refazer os cálculos, ok? Isso acontece muito, tá, gente? Às vezes um manômetro dá uma leitura, outro manômetro dá outra leitura, e esses digitais são muito mais precisos. Então eu vou refazer esses cálculos aqui, que eu mostrei para vocês, para a pressão inicial de 70 bar e não de 75 bar. Muito bem, voltamos aqui já com os cálculos refeitos para a nossa mistura, ok? Então, a primeira coisa que nós vamos ter que fazer, vou até abrir aqui a torneira de novo, que a pressão caiu um pouco ali, ó, 70 bar. Primeira coisa que eu vou fazer é colocar 55 bar de hélio nesse cilindro. Para tanto, eu vou lá no banco de hélio, que é esse banco aqui, ó. Notem que ele está com 75 bar de pressão, que é uma pressão abaixo da pressão final que eu vou ter que colocar. Para isso, a gente vai usar o nosso booster. Nós temos dois boosters que fazem a extração do gás a uma pressão menor do cilindro doador, no caso o hélio, e eles pressurizam o cilindro receptor, no caso esse preto do trimix, na pressão desejada. Então, vou abrir aqui o banco de hélio. Já ouvimos o barulho da pressurização. Até o final. E aqui no painel de hélio, eu vou ver a leitura da pressão. Eu estou aqui com efetivamente 75 bar. Então, na sequência, vamos abrir a entrada de hélio no sistema. Essa válvula, ela seleciona para onde que eu vou levar o gás. No caso, eu estou apontando ela para baixo, ou seja, para o painel interno. Eu poderia jogar no painel lá fora, externo, mas nesse caso ele está aqui dentro. E o booster já está pressurizado, com ar comprimido a baixa pressão, e aí a gente vai usar ele para fazer o bombeamento. Se vocês repararem aqui, ó, a pressão sobe rapidamente.
ela está em 75 bar. Daqui a alguns minutinhos ela vai chegar na pressão desejada de 125 bar. Esse procedimento ele é chatinho por quê? Porque agora eu estou colocando um gás puro, o hélio, com um peso molecular muito pequeno, misturado a um outro gás que tem 3 componentes, oxigênio, nitrogênio e hélio. Então, ele leva um tempinho para misturar e para consolidar. Então, para evitar erros da mistura, eu preciso encher, chega na pressão, eu dou uma movimentada no cilindro, volto para cá, provavelmente vou ter que colocar mais um pouquinho de ar, de hélio no caso, e vou sucessivamente até que a leitura da pressão se estabilize. E aí eu vou ter efetivamente os 125 bar dessa mistura, que vão equivaler aos 11,50 a 75 bar, mais 55 bar de hélio, ok? Daqui a pouquinho a gente volta já ajustada a pressão. Muito bem, pessoal. Eu já fiz a carga do hélio. Ele está aqui com 130 bar. A leitura ideal é 125. Esses 5 bar aqui a mais são um macetinho que a gente tem, porque é preferível você ter hélio de mais do que ter hélio de menos. Então a gente sempre usa esses 5 bar, 10 bar a mais, só para garantir que a mistura vai estar dali para cima, né? Que a mistura de trimix ela tem que estar com o oxigênio dali para baixo e o hélio dali para cima. Então, se é 15,45 que eu quero, se eu tiver 15,46, problema zero. Se eu tiver 15,42, aí já é um problema, tá bom? Então, 5 bar a mais aqui. A pressão ainda está caindo um pouco, mas já deu. Então agora nós vamos colocar o oxigênio, beleza? Então eu vou vir aqui no banco de oxigênio. Já deixei aberto. Esse banco aqui, esse cilindro tem 90 bar. Olha, se ele tem 90 bar, como é que ele vai ser somado a 130 bar? Não tem jeito, a pressão não vai do menos para o mais. Para isso eu tenho que usar o booster. Então eu vou abrir o booster aqui. Só que eu não vou usar mais esse booster grande, vou usar o booster pequeno, que ele é exclusivo para oxigênio, beleza? Eu abri aqui a entrada, aqui a conexão para o lado de cá, fechei o booster grande e aqui estamos com a pressão do nosso cilindro receptor. Olha só, eu vou usar a minha cascata de ar comprimido para funcionar esse booster aqui, ó. Nossa, é aqui, ó, a leitura. Notem que a leitura era 133. Como eu pus 5 por 5 bar a mais de hélio, seria 138, ó. Ela está indo, 137,5. O que acontece? Como o oxigênio tem um peso molecular muito maior que o do hélio e dessa mistura que está aqui no cilindro, ele vai levar um tempo para se misturar. Então, toda a carga de trimix, especialmente o aproveitamento de cilindros com um remanescente de gás, ele tem que ser feito com muita tranquilidade, para evitar que a gente ponha gás de mais ou de menos, porque o gás ainda está misturando, ok? Uma coisa que é legal a gente fazer é dar uma balançada, dar uma ninada no cilindro. A gente faz isso, geralmente, se a gente está com pressa, a gente tira o cilindro, coloca no chão e rola-se o pé para lá e para cá, mas isso ajuda bem a ele acelerar a estabilização da mistura dos gases. Legal? Se olharem aqui de novo, ó, já caiu um pouquinho. Então, eu vou funcionar novamente o booster. Voltou para o 138. E ali, sucessivamente, a gente vai fazendo esse procedimento até que a leitura se estabilize. Muito cuidado tem que ser tomado com oxigênio. Por quê? Diferente do hélio, que se eu puser um pouquinho a mais não vai ter problema nenhum, o cliente vai ficar mais insatisfeito, com o oxigênio eu não posso pôr a mais, porque senão a leitura da mistura, o oxigênio, né, a composição do oxigênio da mistura vai ficar muito alto. E aí eu mato a mistura. Tá? Então, muito devagarzinho, dando tempo para esfriar, dando tempo para estabilizar.
a gente garante que exatamente 8 bares de oxigênio vão ser acrescentados, tá? Então, vou dar mais um tempo para ele estabilizar, vou dar mais uma bombadinha e na hora que ele estiver estável, eu volto aqui para continuar a recarga, que o próximo passo é colocar o ar comprimido. Muito bem, pessoal. Estamos com 137 bar. Aqui era 133 mais 5 de hélio, 138. Por que que eu parei com 137? Porque é outro macetinho. Um pouquinho a mais de hélio, um pouquinho a menos de oxigênio, para evitar que o gás fique muito rico em oxigênio, o que mataria a mistura. Então agora, eu vou colocar o terceiro gás, que é o ar comprimido. Então, eu vou completar ele até 200 bar, na verdade, até 200 e pouquinho, 210, para que ele chegue na mistura adequada, ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir essa cascata banco 1, que tem ar comprimido aqui, a 200 bar quase, e vou abrir a entrada. Ó, o ar está passando aqui por dentro, entrando no booster e passando para o cilindro. Então, notem que a pressão rapidamente vai aumentar. Olha lá, 190 e assim por diante. Então, 204, 205. Nem vou precisar ligar o booster, ó. 210. Pronto. Feita a mistura. Obviamente, como a gente encheu muito rápido, isso aqui deve ter aquecido muito rápido. Então, eu vou dar mais um tempo para mistura estabilizar e depois, ao final, eu vou analisar, ok? Então, mistura pronta, só falta conferir. Galera, enquanto a mistura estabiliza, vocês vão verificar aqui, ó, que já baixou um pouco a pressão, e isso é o que a gente espera que aconteça mesmo. Vamos discutir um pouquinho a necessidade desse gás. Para que eu preciso de um gás desse, um gás 1545? Vamos falar antes, para que eu precisava de um 1150? Muito bem, 1150 é um gás que muito provavelmente foi feito errado. Era um 1550 e acabou saindo errado o oxigênio, alguma coisa assim. Não é um gás usual. Ao passo que o 1145, o 1545, perdão, já é um gás mais importante. O que é isso? 15% de oxigênio, 45% de hélio. É um gás que serve para ir mais fundo. O quão fundo? A gente precisa fazer um certo cálculo para entender. Mas, basicamente, a primeira pergunta que eu me faço é: eu vou mergulhar de rebreather ou vou mergulhar de circuito aberto? Se eu for mergulhar de rebreather, é um gás que vai me permitir ir na faixa dos 60, 65 metros com tranquilidade. Agora, se eu for mergulhar com circuito aberto, esse gás vai me permitir ir um pouquinho mais fundo, a faixa é dos 70, 75 metros. Mas por quê? Porque no rebreather, o limite de exposição ao oxigênio é menor. Eu trabalho com PO2 de 1,3 máximo, ao passo que no circuito aberto, 1,4 máximo. Mas, mesmo assim, no rebreather, eu não posso usar 1,3, porque se o rebreather começar a jogar oxigênio para dentro, a gente chama de spike de oxigênio, eu não tenho como baixar o PO2. Então, idealmente, eu uso um PO2 mais baixo, na faixa de 1,0, 1,1. E aí, com os cálculos, a gente consegue saber exatamente como é que esse gás vai funcionar nas profundidades, ok? Vou pegar a caneta e vou fazer uma conta rapidinha aqui no quadro para mostrar para vocês. Muito bem, galera, voltamos aqui para falar para vocês sobre aquele gás que a gente elaborou lá dentro, o 1545. Acabou que não conseguimos gravar a análise daquele gás, mas ficou perfeito, 1545 na pinta como deveria ser. Mas eu quis voltar aqui com um quadro para a gente poder explorar com calma os limites de uso desse gás, ok? Pessoal, isso aqui não tem a pretensão de ser um curso de mergulho técnico, são pequenos cálculos que eu fiz, eu deixei eles indicados aqui e vou passar para vocês passo a passo. Mas isso aqui não substitui o treinamento de mergulho técnico. Por favor, não vão usar essa informação que eu estou passando para vocês para fazer bobagem aí, sem a gente acompanhar. Tá legal? Vamos lá. Olha só, o nosso gás era um Trimix 1545.
15% de oxigênio e 45% de hélio. A primeira coisa que eu tenho que atentar é que esse é um gás hipóxico, é um gás para TEC 3. Ele é um gás que não pode ser usado desde a superfície. Por quê? Porque ele tem menos oxigênio do que eu preciso. Isso para o circuito aberto. Para o Trimix, para o CCR, a gente consegue adaptar isso aí para usar na superfície, porque o rebreather ele adiciona oxigênio ao gás. Mas para o circuito aberto ele não pode, não deve ser usado a partir da superfície. E isso vai ser indicado, ensinado em um curso de TEC 3, Trimix hipóxico. Mas vamos lá. Falando de circuito aberto, o PO2, a pressão parcial máxima de oxigênio, no fundo é 1,4. Então nós temos duas coisas que a gente tem que atentar. Primeiro, a PMO, profundidade máxima de operação, é a profundidade máxima que eu posso usar esse gás. Olha, fiz os cálculos aqui, 1,4 limite, 0,15 a fração, 9,3 ata, 83 metros. Então, para circuito aberto, considerando o oxigênio, eu posso usar esse gás a 83 metros. Tá legal? Outra variável que eu preciso calcular e verificar, a profundidade equivalente narcótica, a PEM. Eu calculei aqui a PEM aos 83 metros, que é o limite do oxigênio. Isso deu uma profundidade equivalente a ar de 37 metros, o que é bem satisfatório para um gás desse. Então, com esse gás Trimix 1545 em circuito aberto, eu posso ir a um máximo de 83 metros, e a esses 83 metros eu vou sentir uma narcose equivalente a ar de 37 metros, o que está bem legal dentro dos limites que a gente costuma trabalhar, ok? Pessoal, continuando, do lado de cá nós vamos falar desse mesmo gás 1545 usado em um rebreather CCR. Olha só, aqui no caso do rebreather CCR, a gente define que o limite máximo do PO2 do bailout ou do diluente, no caso, seja 1,1 ata e não 1,4. Uma coisa importante, eu consigo com o rebreather subir o PO2 para até 1,3, perfeito. Mas o diluente ele tem que ter no máximo 1,1. Por quê? Se eu tiver um spike de oxigênio, o que é isso? Se eu tenho uma injeção acidental de muito oxigênio, ou uma vazão grande de oxigênio e o PO2 sobe muito, eu preciso baixar esse gás rapidamente. Como é que eu faço isso? Eu faço o flush de diluente. Eu jogo diluente dentro da máquina. Jogo aquele gás que está dentro do rebreather fora e põe diluente dentro da máquina. Esse diluente vai ter no máximo 1,1. Porque se ele tivesse 1,3, que seria o limite de uso do bailout, do diluente, perdão, do rebreather, a gente não teria como baixar esse PO2 de forma significativa. Tá legal? Continuando então, ó, PMO, profundidade máxima operacional, vão ser o 1,1 ata, dividido pela fração do gás, vão me dar 63 metros de profundidade máxima operacional. A profundidade equivalente narcótica aos 63 metros seria de 27 metros, ou seja, mais tranquilo ainda. Então, eu vou a 63 metros com esse gás como diluente do rebreather e vou sentir uma narcose equivalente a ar de 27 metros. Beleza? Mais uma vez, reforçando que isso não substitui o treinamento de curso TEC 3, é o Trimix hipóxico. E esse conhecimento é mais para que vocês saibam como a coisa funciona. Tá legal? Acompanhe a gente aqui que tem muito mais conteúdo.